Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia e no vídeo de hoje falaremos sobre movimentos giratórios do ar, tá? Para entender movimentos giratórios do ar, é importante que vocês assistam um vídeo, né, de massas de ar, tá? Do deslocamento de massas de ar e também que vocês assistam o vídeo do efeito Coriolis. Bom, galerinha, primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Quanto maior a respeito desses movimentos giratórios, né? Ciclones, furacões, a gente vai entender a diferença de todos esses ventos giratórios que causam, né, grandes tragédias nos países que sofrem esse tipo de atividade atmosférica. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Quanto maior a diferença entre as pressões atmosféricas, mais fortes serão os ventos. Como assim, professor? Se eu tenho uma área de baixa pressão atmosférica que está se tornando cada vez mais aquecida, ou seja, a pressão atmosférica está cada vez reduzindo mais, mais soltas moléculas de ar vão ficar e mais capacidade para receber ventos essa área vai ter, perfeito? Então, quanto maior a diferença entre as pressões atmosféricas, mais fortes serão os ventos. Se eu tenho uma área muito fria e uma área com baixíssima pressão atmosférica, essa área fria vai abastecer essa área de baixa pressão atmosférica com uma grande quantidade de massas de ar, perfeito? Então, isso vai provocar, né, intensos deslocamentos de vento e a partir disso a gente vai ter, né, esses movimentos rotatórios. Tá? Eles têm um alto poder destrutivo, perfeito? Então, são movimentos com grandes velocidades. Nem todos têm longas durações, mas todos eles têm longas velocidades e alguns, né, têm velocidades extremamente absurdas, tá? Então, vão intensificar ainda mais o seu poder de destruição, perfeito? E eles não atingem, embora a gente perceba, por exemplo, né, diversas notícias nos jornais desses ventos com poder destrutivo atingindo os Estados Unidos, esses ventos com poder destrutivo eles também atingem países com menos poderes aquisitivos, tá? E aí a gente tem um contraponto. Enquanto nos Estados Unidos a população tem abrigo, né, tem sistemas de alerta, tem equipamentos para alertar esses sistemas se formando na atmosfera, né? Vai existir um tempo de retirada da população, de migração da população no território estadunidense para tentar se proteger, né, dessa dinâmica. Em países mais pobres isso não acontece. A gente tem o caso da Somália, por exemplo, né, no continente africano, que recebeu uma série de atividades intensas da atmosfera, isso gerou uma série de catástrofes, beleza? Então, países com problemas financeiros, eles têm dificuldade, tá, em preservação de vida, tá, em manutenção de recursos. A população muitas vezes já não tem muito acesso a recurso, né, em condições naturais, sem anomalias atmosféricas, e aí quando tem essas anomalias acontecendo na atmosfera, chegando a esses países, a população perde ainda mais os recursos, tá? Criando uma crise social e econômica muito grande nesses países mais pobres. Bom, vamos à definição, tá? Aqui a gente tem o que é ciclone, tá? Ciclone, ele é todo vento violento. Então, ciclone é um nome genérico, perfeito? E aí a gente vai ter, né, o ciclone podendo ter ali as nomenclaturas de tornado, tufão, furacão. Ou seja, o ciclone é um nome genérico para todas essas atividades. Tá? Bom, ele é gerado, né, quando a gente tem uma grande área de baixa pressão atmosférica aparecendo. Então, essa área, né, que nesse caso aqui, ó, vai apresentar um ponto de baixa pressão, tá? E aí a gente vai ter esses ventos
sendo recebidos das áreas com pressões mais elevadas. Professor, então por que tem essa característica giratória? Bom, basicamente a gente vai ter que entender a rotação da Terra e o efeito Coriolis, tá? Lembrando que no hemisfério sul eles vão girar, né, no sentido horário, no hemisfério norte, sentido anti-horário. Perfeito? Então, como a gente vai identificar isso? Bom, a partir do deslocamento dos ventos, a gente sabe que os ventos, por exemplo, os ventos alísios, que vão sair, né, de 30 graus de latitude em direção à linha do Equador, eles são ventos que vão de sudeste, né, para a linha do Equador, ou de nordeste para a linha do Equador, perfeito? Então, são ventos que vão fazer basicamente esse movimento aqui, ó. Tranquilo? Em contrapartida, os ventos que vão sair da linha do Equador, os ventos contra-alísios, que eu vou explicar para vocês num vídeo específico sobre ventos, sobre os tipos de vento, tá? Os ventos contra-alísios, eles vão se deslocar em pontos futuros por conta do efeito Coriolis. Ou seja, a gente vai ter uma dinâmica de vento, né, no hemisfério sul, basicamente assim, ó. Perfeito? Então, eu quero que vocês façam uma experiência na casa de vocês para vocês jamais confundirem a rotação desses ventos. Vocês vão pegar uma panela, vocês vão encher essa panela de água, perfeito? Vocês vão pegar uma colher e ao invés de ficar circulando com a colher assim, tá? Vocês vão fazer basicamente o movimento do vento alísio. Aqui tem a panela, perfeito? Vocês vão fazer assim, ó. Não é esse o movimento do vento alísio? Aqui, ó, 30 graus de latitude, linha do Equador, a parte superior da panela. Vocês vão fazer isso aqui, ó, mas pela borda da panela, sem cruzar o meio da panela, tá? O centro da panela. Vocês vão fazendo isso aqui, ó, pela borda da panela. Beleza? Faz isso, tira a colher, faz isso, tira a colher, faz isso e tira a colher. Vocês vão perceber que a água ali vai criar um sistema de rotação. Tranquilo? Mesmo que você não fique girando ali, ó, a colher, só de fazer esse movimento aqui, ó, a água vai criar um sistema de rotação. E é isso que acontece com esses movimentos giratórios, tá? Com o ciclone, perfeito? Então, no hemisfério sul, a gente vai ter a ação desse movimento, onde os ventos alísios, eles vão estar nesse sentido de deslocamento aqui, ó, girando o ciclone assim, no sentido horário, perfeito? Bom, a gente tem tufão e tornado, beleza? Que também são outros conceitos. Tufão, tá? A gente vai perceber que tufão ele tem duas nomenclaturas diferentes, que é a de tufão e de furacão. Tufão ele vai acontecer no oeste do Oceano Pacífico, tá? Então, vai ser esse tipo de vento, essa nomenclatura vai ser dada, tá? Na Ásia, perfeito? E no leste do Pacífico e Oceano Atlântico, ou seja, na América, tá? E também no Oceano Atlântico, vai receber o nome de furacão. Ou seja, é o mesmo sistema com nomenclaturas diferentes. Bom, as características do tufão. Vai ter um diâmetro de centenas de quilômetros, ou seja, é um diâmetro gigantesco. Então, o tufão, a gente pode associar o tufão com grandes tempestades, com nuvens gigantescas, perfeito? Que a gente não vai conseguir identificar, mensurar. A gente vai sentir o impacto do tufão ou do furacão, mas a gente não vai conseguir mensurar, tá? A grandeza dele, a não ser que seja por imagens de satélites, tranquilo? Porque olhando, né, da superfície terrestre para a atmosfera, é uma grande massa de ar que se forma ali, tá? Ele é formado sobre o oceano tropical, onde a gente vai ter, né, baixas temperaturas, esses centros de baixa pressão, onde os ventos vão convergir para ele, e aí ele vai perder força ao chegar na Terra, tranquilo? Mas aí tem um ponto, galera, prestem atenção. Essas atividades aqui, elas são formadas, tá, a partir de um centro de baixa pressão atmosférica.
Percebam que a gente está tendo um aquecimento anormal da atmosfera. A gente está passando por problemas climáticos de aquecimento anormal da atmosfera e da superfície terrestre. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma maior ocorrência, né, de sistemas de ciclones extratropicais que não vão ser formados, né, nesses oceanos tropicais, tá? Como que atingiu a região sul do Brasil, que é um ciclone extratropical. A gente vai ter uma grande presença de ciclones bomba, que são ciclones com baixíssimas pressões, que vão ter uma capacidade de absorção, de atração de ventos muito grande, tá? Então, a gente vai criar um centro de baixa pressão com grandes velocidades, com velocidades muito mais intensas, perfeito? Tudo isso por conta da ação humana. E a gente tem o tornado, que ele é muito mais intenso e muito mais destrutivo, beleza? Bom, ele tem um tamanho e uma duração menor, então a gente vai conseguir mensurar o tamanho de um tornado ao olho, né? A olho nu. A gente vai conseguir perceber ali a dimensão dele, tá? É claro que alguns são grandes, né? Tem um diâmetro um pouco maior, né? Mas a gente consegue perceber a olho nu, tá? Diferente do tufão. Em média, ele não vai ultrapassar os 2 km, tá? Então a gente consegue perceber em alguns casos esse diâmetro, em outros não. Em média, ele tem duração de 15 minutos. Mas olha o contraponto dele aqui, que é bem cruel. Ele pode ultrapassar 400 km por hora. Então, ele vai arrastar tudo o que ver pela frente. Não tem como se esquivar disso, tá? Então, ele vai arrastar diversas construções civis, tá? Seres humanos. O que tiver pela frente, ele vai sair arrastando. O tufão, ele tem em média ali, tá? A velocidade dele, dos ventos gerados, de mais ou menos 115, 114 km por hora, que já é uma velocidade elevada, mas não se compara à velocidade do tornado, tá? E o tornado, ele vai ter uma formação em funil, perfeito? Então, ele vai criar, né, aquela formação em funil, que vai atingir e vai devastar a superfície terrestre, perfeito? O efeito Coriolis, ele também vai ser importante para mostrar o deslocamento, tá? Uma vez que a gente vai ter esse deslocamento dessas áreas do Atlântico atingindo, né, pontos futuros da Terra, e automaticamente, se a gente vai ter essa área, esse sistema se formando no Atlântico, no Golfo, por exemplo, né, no Golfo do México ali, ele vai se deslocar em direção aos Estados Unidos. Por consequência, né, é a região que sofre grandes catástrofes desses movimentos giratórios da atmosfera. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.